uma primeira parte que tem caráter mais teológico e espiritual, para entendermos dentro do contexto da Santa Missa o significado e a importância da liturgia da palavra, e na parte final algumas dicas mais concretas para que a gente exerça melhor o ministério da palavra. Eu coloquei ali como subtítulo: Eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Nosso Senhor deixou bem claro que tudo aquilo que Ele disse, e Nosso Senhor não falava somente por palavras, falava por gestos, pelos seus sinais, pelos seus milagres, pelos seus discursos, sermões, parábolas e pelas imagens que usava. Tudo em Cristo, porque Ele é a palavra viva. Então, tudo o que Ele faz, tudo aquilo que Ele diz, todo o seu jeito de ser, tudo nele fala. Então, Cristo é a palavra do Pai. E é interessante e importante observar isso, porque na missa, que não é senão o grande sacrifício que Cristo oferece em nosso favor ao Pai, movido pelo Espírito Santo, e nós participamos deste sacrifício em Cristo, porque desde o nosso batismo fomos enxertados em Cristo, morremos com Cristo para com Ele ressuscitar, nos tornamos templos do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que na missa acontece é ação de Cristo. Por isso que a liturgia da palavra tem tanta importância quanto a liturgia eucarística, porque são partes indissociáveis de um todo. Nós vamos ver isso agora. Cristo falava do Pai. A liturgia da igreja reza com a palavra e através da palavra. Uma passagem do Antigo Testamento diz que assim como a chuva que cai não volta para o céu sem antes fecundar e produzir frutos na terra, também a oração verdadeiramente cristã, genuinamente cristã, é aquela que responde à palavra de Deus, ou seja, a iniciativa é de Deus. Deus nos amou primeiro. Vamos ouvir isso agora no próximo domingo. Então Deus toma a iniciativa e se comunica conosco, comunica-nos a sua vontade. Assim tem sido feito desde que a Moisés revelou o seu preceito, a sua lei, ao longo do Antigo Testamento, por meio dos profetas, dos santos patriarcas, e, como diz o Concílio Vaticano II, na plenitude dos tempos, falou-nos por meio de seu próprio Filho Jesus Cristo, que, como vimos ali, ele mesmo diz de si: aquilo que eu digo é o que o Pai me mandou dizer, não digo nada mais, nada menos. Então, Deus nos revela a sua vontade e nós respondemos, e aí está a oração cristã, respondemos depois de termos ouvido a palavra de Deus. Porque toda oração que prescinde da palavra é uma oração inócua. Porque é uma oração, como diz, acho que é São Paulo: vós não sabeis o que pedis. A oração que brota sem a palavra é uma oração bobinha, não é uma oração genuinamente cristã. Portanto, na missa, nós temos, a missa é bonita nesse sentido, porque ela é um diálogo. É Deus que nos fala e nós que falamos a Deus depois dele nos falar, de modo tal que antes das preces, que é a oração da comunidade, a oração dos fiéis, antes das preces subirem a Deus, o que nos vem é a palavra de Deus, na primeira leitura e salmo, enquanto a solenidade ou festa, a solenidade, a segunda leitura também. Então, primeiro Deus nos fala, nós tentamos entender o que Deus quer da nossa parte, a partir daquela palavra, e então a igreja reza a Deus. É um diálogo. Por isso que na liturgia da igreja, tudo aquilo que seja estranho à palavra de Deus não tem espaço. Não tem espaço. Questões bem práticas. Padre, eu fiz aqui um poema para o meu tio, que faleceu hoje ao 7º dia. Posso ler? Pode, mas não na missa.
Aqui na missa nós ouvimos a palavra de Deus e nós dirigimos a Deus a partir dessa palavra. Ou como aconteceu lá no Menino Deus. Padre, eu estou... Era o 7º dia de um senhor e a viúva levou um quadro desse tamanho, assim, do finado. Coitado, feio que dói. E aí a viúva queria botar no altar, porque era o 7º dia. E eu me fiz de bobo e perguntei, mas já foi canonizado? De repente eu estou por fora. Como assim, Padre? Não, porque é elevada a um dos altares a imagem dos santos. E estão lá e tem lugar na liturgia, por quê? Porque a santidade de vida deles consistiu justamente no dar testemunho da palavra de Deus. Tudo aquilo que seja para homenagear a pessoa e não as maravilhas que Deus operou na pessoa é a adoração do bezerro de ouro. Não tem lugar na liturgia. Então, na liturgia tem espaço não somente aquilo que Deus nos diz e o que dizemos a Deus a partir daquilo que Deus nos diz. É pela palavra Deus nos fala e a partir da palavra falamos a Deus. A homilia que está dentro da liturgia da palavra, ela pode ser feita sobre 3 assuntos e somente sobre 3 assuntos. A homilia pode ser sobre a palavra de Deus naquele dia, ela pode ser sobre algum tema de fé. Por exemplo, vamos fazer uma novena e vamos contemplar os 10 mandamentos nessa novena. É a palavra de Deus. Ou a liturgia pode ser feita a homilia pode ser feita a partir da chamada eucologia. Não é ecologia, é eucologia. Eucologia é o conjunto das orações. Então hoje a homilia vai ser sobre o prefácio da prece eucarística. Tranquilo. Então pode ser sobre algum assunto de fé, sobre a palavra de Deus ou sobre as orações da igreja, porque nesses 3 casos fala-se a partir da palavra de Deus. Tudo aquilo que ultrapassa esses limites não tem lugar na homilia. Vou aqui fazer uma campanha política, vou aqui falar sobre a ecologia. Não, em outro lugar. Porque tem assuntos que são urgentes, que são necessários para a vida humana e que devem ser falados. Mas só tem lugar na homilia ou na liturgia da palavra se for pautado na palavra de Deus. Fora isso, não. E a cada missa a igreja nos oferece um verdadeiro manjar, é um neologismo, não tem no dicionário, mas é uma palavra que dá para entender. Um manjar escriturístico. É um manjar, um banquete da palavra. Porque tudo na missa é feito a partir da palavra de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar do escritor americano Scott Hahn. Scott Hahn era um pastor presbiteriano e um grande doutor em Sagrada Escritura, um brilhante doutor em Sagrada Escritura, tanto que foi convidado a certa altura da sua vida a lecionar Sagrada Escritura numa faculdade católica americana. E lá ele tinha a oportunidade porque a universidade era católica e tinha missa todo dia. Então ele resolveu que ele ia participar da missa só para ver como desconstruir a missa, para mostrar para os católicos que a missa não tinha base na Escritura, que era invenção humana. Só que ele participou com honestidade intelectual, ou seja, eu vou prestar atenção naquilo que eu digo. E participando da missa, quando ele viu que as saudações, as invocações, as orações, os cânticos, tudo na missa brotava da palavra de Deus, se converteu e se tornou um dos católicos mais ferrenhos que até hoje vive, que escreve muitos livros em defesa da fé católica, porque ele percebeu que nada na missa é estranho à Sagrada Escritura. É a Sagrada Escritura celebrada, a Santa Missa. Então é um verdadeiro manjar, porque a palavra que nos é dirigida não está só na leitura, no salmo, no Evangelho. O sinal da cruz, a saudação é de São Paulo, o Cordeiro de Deus é da Sagrada Escritura, a consagração, tudo ali é a Escritura que é derramada, dada em abundância para nós.
Por ser um banquete, precisa ser servido à mesa. São duas, a missa está dividida em duas partes. Ela é um todo. E este todo é dividido em duas partes que não se excluem, mas uma conduz à outra. A palavra leva à Eucaristia, e a Eucaristia nos dá o próprio autor da graça para que consigamos viver essa palavra. Então eu coloquei ali, a missa é a unidade de duas grandes partes que se complementam. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Ah, mas a missa não tem 4 partes, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Não, tem 2 partes. As duas levam o nome de liturgia da palavra e da Eucaristia, que são precedidas por ritos no início, tanto que a própria liturgia da palavra tem ritos dentro desta liturgia da palavra. Tem o rito penitencial, o rito do glória, o rito da proclamação da palavra, e a liturgia eucarística também tem ritos dentro de si. O rito da preparação das oferendas, o rito da consagração, o rito do Pai Nosso, o rito da comunhão. Então são duas grandes partes precedidas de ritos iniciais e ritos finais. Então, para cada uma dessas partes, das duas partes, temos uma mesa na missa. A mesa da palavra, que também recebe o nome de ambão, que eu já estou providenciando aí com Deus, estou estudando para a gente fazer, que manda a liturgia, que o ambão seja feito do mesmo material e goze da mesma dignidade do altar. Então, o nosso ambão aqui ainda não chegamos lá, mas vamos fazer. Temos a mesa da palavra, e aqui botei a foto da nossa palavra mesmo, e a mesa da Eucaristia. E aí tem uma coisa interessante, que os ritos iniciais e os ritos finais não devem ser feitos nem nessa mesa, nem nessa. E aqui nós precisamos dar um passo. Os ritos iniciais e finais nós temos feito à moda do rito tridentino, na mesa do altar. Na mesa do altar, a mesa do altar só deve ser usada e tão somente para a liturgia eucarística, do ofertório até a comunhão. Todo o resto dos ritos iniciais e os ritos finais devem ser feitos da cadeira, não do altar. Então, amanhã, à tarde, está chegando uma estante nova com microfone próprio para que, a partir desse final de semana, comecemos a fazer os ritos iniciais e finais como uma da igreja, da cadeira. O altar só para a liturgia eucarística, o ambão só para a liturgia da palavra. Então vamos, assim, são os primeiros a saber. É o contrário. No rito tridentino, tudo se faz no altar. Agora tu está mexendo para trocar isso. Não, isso já foi mexido em 1965. Nós é que ainda estamos mais de 60 anos, quase 60 anos atrasados. A São Pedro faz. São Pedro, a Coração de Jesus. Enfim, porque assim, é da cadeira. É da cadeira. A cadeira pode estar. Sim, vai ficar na missão. Só vai ter uma estante com microfone, uma estante para botar uma missão na cadeira. Na frente e na frente voltar. Isso. Assim como é lá na Coração de Jesus. Então, só para entender por que vai ter essa mudança. Porque não está certo fazer os ritos iniciais e finais do altar. O altar deveria ser reservado só para a liturgia eucarística. Isso é tão sagrado que até no próprio sacramento do matrimônio tem uma norma que a maioria dos padres acho que matou algo e não estudou, que na hora da assinatura dos papéis do casamento diz assim: nunca, porém, sobre o altar. Nunca. O altar não é escrivaninha. É só serve para a liturgia eucarística. O ministério da palavra. Todas as funções que desempenhamos na liturgia são ministérios, ordinários ou extraordinários. O ministro ordinário, que no sentido de é aquele que tem a titularidade, mas muitas vezes, e não
às vezes é no sentido pejorativo, é o sacerdote. Ele tem o sacramento da ordem, ele é o ministro da palavra, ele é o ministro da Eucaristia. Tanto que o ministério da palavra na paróquia, segundo o direito canônico, é do pároco. Ele é o catequista, ele é aquele que anuncia a palavra de Deus, mas serve-se de ministérios extraordinários para que outras pessoas possam ajudá-lo. Então, o ministério extraordinário da catequese, o ministério extraordinário da Eucaristia, o ministério extraordinário de proclamadores da palavra. Então, os leitores, as leitoras exercem um ministério, estão ali a serviço da liturgia, assim como o sacerdote também está a serviço da liturgia, e não o contrário. Por isso que o padre não tem poder e autoridade para mudar o que lhe convém na missa. Hoje eu estou com pressa, vamos tirar o salmo. Hoje eu estou com pressa, o coordenador do CPP lá da coração está ligando minha placa. Se é um ministério, deve ser exercido com dignidade. Se chocaria, falando que num nível bem raso, se chocaria a comunidade, o padre subir ao altar para celebrar a missa, de bermuda, regata e chinelo de dedo, não deve chocar menos que um proclamador da palavra suba ao presbitério para exercer o seu ministério, também de chinelo de dedo, regata ou bermuda. Assim como não deveria subir ao altar um ministro extraordinário da Eucaristia, ou um coroinha, ou um acólito, ou um músico, todos aqueles que estão no presbitério exercendo o ministério de música da palavra da Eucaristia, devem ter uma postura que manifesta a dignidade do ministério que está exercendo. Por causa do calor, eu percebi que aqui na paróquia, logo que eu cheguei, alguns tinham dificuldade de se vestirem adequadamente, então eu, assim, bem democraticamente, impus aquelas capas para os proclamadores da palavra. Mas ainda enfrentamos o problema que cobre o dorso, mas não é uma túnica, não cobre as pernas. Então, quando um homem, um leitor, põe aquela capa com uma bermuda, ou uma senhora põe a capa com uma saia que seja mais curta, a impressão que dá é que está bebendo álcool. Isso distrai. Então, pedido assim que faça aos leitores, não precisa vir em traje de gala, mas é modéstia. Vestir-se com modéstia, de modo tal que não chame mais atenção sobre si do que para a palavra. Porque o proclamador da palavra é aquele que empresta a sua voz para Isaías, para Paulo, para Lucas, dos Atos dos Apóstolos. Ele está emprestando a sua voz para que a palavra saia do livro e chegue aos ouvidos da Assembleia. Então, o proclamador, a proclamadora, é um João Batista, a voz. A palavra é Cristo. A voz só tem serventia enquanto instrumento para levar a palavra de um coração, do coração de Deus, até o coração das pessoas. Por isso, pode-se dizer dos ministros da palavra o mesmo que João Batista diz de si: importa que ele cresça e eu diminua. Então, quanto mais discreto consegue ser o proclamador da palavra, melhor exerceu a sua função. Se fosse possível, nós não somos anjos, o proclamador da palavra deveria ser a voz. Fazer a palavra chegar. Questões práticas. Chegar uns minutinhos antes, verificar no lecionário se a leitura corresponde ao folheto e saber identificar. Hoje é quinta-feira da quinta semana do tempo pascal. Vê se o vento não virou a página do lecionário. Sobretudo nos domingos, quando nós temos um folheto impresso para o povo acompanhar, às vezes no lecionário tem a chamada assim, versão longa e versão breve da leitura. Aí a pessoa levou, ou tem um PDF,
PDF, ensaiou em casa a leitura, não olhou no lecionário, chega lá na hora de fazer leitura, está aqui, versão longa, versão breve. Aí. E aí vai na sorte. E se não coincide com a que está, a versão que está no folheto, aí todo mundo fica mais perdido que segue em tiroteio. Então, olhar se a versão que está no folheto é a longa ou a breve, só que para isso é preciso chegar uns minutinhos antes e ir lá conferir no lecionário. Agora, tirando o tempo pascal, terminando o tempo pascal, voltamos à chamada segunda parte do tempo comum. Aí, o tempo comum durante a semana tem assim, ano par e ano ímpar. Às vezes uma está numa página, a outra está na outra página. 2024 é o quê? É par. Então, cuidado. A leitura que estou fazendo é do ano par, porque senão, às vezes, o padre dá o azar. Eu geralmente falo do Evangelho. Mas se dá o azar, já tem preparado a primeira leitura, e o leitor chega lá e lê no ano trocado, Já era. aí tem que ir no improviso. É importante também ler do lecionário do livro das leituras, não do folheto. O folheto é um subsídio, é um instrumento para a Assembleia acompanhar a leitura. O folheto não é livro litúrgico, é um folheto usado na liturgia, mas são dois os livros litúrgicos usados na missa: o missal, que fica na mesa da Eucaristia, e o lecionário, que fica na mesa da palavra. Então, é importante ler do lecionário, até porque o lecionário ele está com as letras maiores. Cada frase está posta de acordo com o tempo, com a respiração. E no folheto está um bloco. Então, o lecionário ajuda muito. Na liturgia existe uma regra para se observar o que está nos livros litúrgicos, seja no lecionário, seja no missal. O que está em vermelho se lê e não se diz, o que está em preto se diz, se lê e se diz em voz alta. Então, quando está ali, o que está em vermelho se chama de rubrica, de rubro, do latim, vermelho. Às vezes está assim, Salmo responsorial. Não se diz. Você chega lá e se lê a antífona. E não se acrescentam palavras novas. Repitamos todos. Cala a boca. Lê o que está escrito aí. O Senhor é o meu bom pastor. O Senhor é o meu bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o meu bom pastor. E aí tem um Rzinho de resposta que está em vermelho ali no dicionário, que significa não se diz em voz alta. Então, todo mundo junto agora. Não precisa. É só ler o que está ali sem acrescentar. Cuidado com a vestimenta, já falei. Não precisa vir assim, traje de festa, vestir-se com sobriedade, com discrição, está bem? Saber ouvir-se é muito importante, porque às vezes a pessoa tem a voz bem forte e quando se aproxima, o microfone ele tem uma função: captar e amplificar a voz para a Assembleia ouvir. Então, tem pessoas que têm a voz mais baixa, precisam falar mais perto do microfone. Às vezes a pessoa tem a voz mais forte, seja grave ou seja aguda. Então, saber afastar-se um pouco do microfone, perceber-se, de modo tal que a audição seja agradável, que não fira os ouvidos. Porque é interessante o efeito psicológico quando o som está muito alto, seja no canto, seja na leitura. É impressionante como o corpo fala, as pessoas se fecham como uma forma de proteção inconsciente, bloqueiam aquilo que está sendo dito. Então, saber escutar-se. Se a igreja está mais vazia, eu percebo que a projeção da minha voz não precisa ser tão alta. Se a igreja já está mais cheia, às vezes eu tenho que falar um pouquinho mais alto. E saber que o microfone ele capta o som de onde está sendo emitido. A minha testa não fala, então cuidado se o microfone está aqui em cima, baixar até a boca. O meu peito não fala, então se o microfone está aqui embaixo, tem que subir e voltar na direção da boca. Tá?
Então, são cuidados assim simples, mas fazem toda a diferença. Sobretudo dia de semana, quando as pessoas não têm folhetos nas mãos e dependem única e exclusivamente da voz do proclamador da palavra. Se ele não comunica bem, a palavra não saiu do microfone. Não chega para as pessoas. Aqui eu coloquei algumas palavras que eu já percebi que foram pronunciadas erradas aqui na comunidade. Depois eu falo da palavra do Senhor. Sai. E o que está escrito aqui? Sai. Saí está na segunda pessoa do plural. Saí, vós, tem um acento no i. Sai é a segunda pessoa do singular. Tu, sai daí. Sai da minha terra, sai da terra que te pertence. Saí, vós, é diferente. Porque se eu digo sai, vós, dá para enviar um prego enferrujado. Então, cuidar se tem acento. A mesma situação do dai, é do verbo dar, do pedido dai, vós, dai. E daí, ou daqui, é diferente. O que mais aparece é o nós e o vós, e o nos e o vos. Esse é o campeão assim de erros. E é muito diferente. O sentido da palavra, da frase, saber pronunciar vós, vos, nos, nós. E também eu coloquei aqui 3 termos que aparecem na liturgia e que às vezes a pessoa aqui, seja por causa da grafia, que é igual, seja por causa da fonética, que é igual, é muito fácil de errar. Então tem que ver o quê? O contexto da frase. A minha alma tem sede de sedento. Aqui eu já ouvi várias vezes, a sede da justiça lá está na Sagrada Escritura. E muitas vezes a pessoa lê a sede da justiça lá está. Não, é a sede, no sentido de matriz, de fonte originária. A sede da justiça lá está. E do verbo ceder é sede ou sede? Sede. Eu cedo, tu cedes, ele cede. Então, se é do verbo ceder, de dar, não, tem que cuidar que não é sede, é cede. É a mesma pronúncia de cede enquanto matriz. Então, percebam que são termos equívocos. É fácil de se perder. E aqui também, quando se termina uma leitura, o conjunto daquilo que foi dito é a palavra de Deus que nos foi dirigida, não é o número de vocábulos ou de termos. Então, não são palavras do Senhor, é no singular, palavra do Senhor. É a mesma coisa do que eu fazer aqui um longo juramento, um juramento de fidelidade, como eu fiz no dia da minha posse. E aí no final eu digo assim, eu dou a minha palavra em cima de que vou cumprir isso aqui. A palavra, quando eu digo assim, é o conjunto de tudo aquilo que eu disse. As palavras cada uma somada uma do lado da outra. Então quando se termina tanto uma leitura quanto o Evangelho, diz-se palavra do Senhor. E eu estou fazendo uma afirmação. Palavra do Senhor. Não é pergunta. E nós temos irmãos aqui que fazem pergunta no final. Palavra do Senhor? Não sei, está me perguntando se é ou se não é? Não. É uma afirmação, não é uma pergunta. Palavra do Senhor. Eu estou fazendo um vídeo assim, só para a gente descontrair um pouco, mas aprender com a descontração. Mas a gente lembrando da missa, dá para perceber todos os detalhes assim. Pode pegar isso aí mesmo, tem que ver.
vai ser preso. Eu fico nervoso às vezes quando ela deixa eu voltar. Essa caixinha é só minha palavra. Eu tentei usar essa caixinha da palavra, mas ela é uma porcaria. Não é boa? Não. Encontrar um que preste. The Bluetooth device is ready to pair. Deixar só um minuto. Oferecer, ele terá descendência, fará cumprir com ele, voltar. Por esta vida alcançará a luz, meu servo, o justo, todo dom, carregando suas. Agora como funciona esse lado cheio. Bom, vamos para o nosso. Vamos lá.